Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Cristianismo para Todos, da Igreja Cristã de Famalicão. Hoje vamos falar aqui com o Raul sobre religiosidade e fé, então vamos a isso. Olá a todos, o meu nome é Raul Pereira, sou de Vila Nova de Famalicão, pertenço aqui à Igreja Cristã de Famalicão já há uns bons anos e estamos aqui no Ministério com o Pastor Vítor e tem sido um privilégio e hoje tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo Vítor para conversarmos sobre fé e religiosidade, não é? Sobre o cristianismo e é um prazer, Vítor. Muito bem, Sr. Raul. Então vamos começar por, pela pergunta para te colocar, que é, como é que eu sei se estou a viver a fé ou se estou apenas a ser religioso? Como é que responderias a isto? Então, baseado naquilo que nós acreditamos, não é? Na palavra de Deus, nós temos a referência máxima de fé, não é? Que foi Abraão, que é o chamado pai da fé, na palavra, e eu acredito que ao estudarmos a história de Abraão, vamos ter ali o que é verdadeiramente o exemplo de fé. E talvez a melhor forma de nós contrastarmos o que é fé e a religiosidade é realmente não só estudarmos, mas também mergulharmos no relacionamento com o Espírito Santo, de forma a que ele nos leve a viver essa fé de uma maneira que nós não possamos ter o controle da situação, não é? Porque Pois é, tudo acerca disso. exato, a fé, não é? É a firme convicção das coisas que não se vê, então nós estamos a viver algo em que nós acreditamos, mas ainda não aconteceu, ou ainda não vemos, não é? E a religião a religiosidade é exatamente o contrário, é acreditar naquilo que se vê. Exato. E, tipo, e é aquilo que eu tenho que fazer quando. Não, bem, Sim, e concordo plenamente com isso, que é a religião talvez seja exatamente aquilo que estás a dizer, que é o oposto, não é? É aquilo que nós temos que tocar, que ver, que fazer, na força do nosso braço, na nossa intenção, de forma a termos ali algo seguro, não é? Que nos permita termos uma fé, mas na verdade é uma fé aparente, de algo que nós temos a capacidade de fazer, de dominar, não é? E essa também, eu acredito que isso é a tendência normal nossa, não é? Nós queremos ter o controle da situação, queremos... e eh, e ter tipo uma cena que nos diga que nós estamos certos, não é? Porque a religiosidade faz isso, não é? A gente faz aquilo que é suposto fazer segundo o que alguém nos disse que é suposto fazer, e de alguma maneira o que nos faz sentir seguros é essa cena da gente olhar para uma frase que seja, uma doutrina que seja, a gente olha e: "Ok, eu estou a fazer isto, então eu estou certo". Então eu fico: "Ok, estou estacionado, estou bem, estou aqui", né? e eu acredito que a religião mo- tenta-nos moldar, não é? Para nós fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus, a maioria das vezes, Deus quer-nos numa zona de insegurança, não é? Que nós vamos depender dele, não é? Que exija a dependência dele, ao contrário de estarmos num lugar de segurança em que tudo está certo, tudo está equilibrado. E isso é uma coisa que, seja num estágio mais avançado ou mais primário da fé, nós vamos ter sempre esse desafio, não é? E quando nós queremos realmente, não é, estar numa vida com Cristo, é impossível nós termos o domínio da situação, porque quando nós dizemos a Deus que nós estamos disponíveis para Ele e nos submetemos a Ele, vamos ter que estar sujeitos às circunstâncias que Ele nos vai dizer: olha, vai para tal lado, vai fazer tal determinada coisa, e nós vamos entrar, não é? Como os apóstolos, eles foram chamados aí para o outro lado do mar, e a intenção ou a ideia deles, se calhar, era que ia ser uma viagem tranquila, não é? Mas estavam debaixo de uma ordem, só que aquela ordem levou-os para uma outra situação que eles não estavam à espera, que provocou esse desconforto e obrigou-os a clamar, não é?
acreditar ou crer no invisível, não é? Ou, no caso, Jesus estava ali manifesto, mas eles tiveram que usar o impulso deles, não é? A fé deles, o foco deles em Jesus e clamar por alguém que pudesse socorrer, não é? Por exemplo, quando Jesus envia os discípulos também para pregar nas cidades vizinhas, não sei quantos, e ele diz para eles não levarem nem mantimentos, nem roupas suplentes, nem nada, é tipo ir, mas ir baseado na confiança que eles tinham naquele que os enviou, mais nada, né? Tipo, não era, a ideia de Jesus era que eles depositassem mesmo a confiança toda nele e não em qualquer coisa que eles se pudessem segurar, né, deles próprios. Mas eu te fazer esta pergunta aqui. Nós, eu dou por mim, e provavelmente tu dás por ti também, na nossa caminhada, né? De nosso coração ter sempre esta tendência de querer estacionar na religiosidade, né? A gente, tipo, estamos aqui a falar e a gente percebe que o caminho certo é esse caminho desafiante da fé e tal, mas, tipo assim, lutas com isso também, tipo assim, de vez em quando percebes que, tipo, já passa assim um tempo e depois olha para trás e pensa: "Poxa, o que é que", tipo, parece que eu estou a ser guiado, ah, não pela fé, mas parece que eu estou a estacionar aqui nisto que está certo, nisto que está certo, e de repente a gente tem que se tirar outra vez para o desconforto outra vez. E eu, Dentro disto. eu acho que isso é muito regular, não é? Eu não sei também se é efeitos da idade, efeitos colaterais da idade. Sim, da meia-idade. Se, não é? Se for pela previsão que há de índice de idade, não é? Que a gente, na durabilidade, já estamos a meio, a gente já chegou mesmo, já estamos a meio. Ah, e eu acho que há esse desafio também da idade natural que passa e nós começamos a querer ter, digamos, algum conforto, não é? E a tendência também é aplicarmos isso naturalmente à nossa vida com Jesus, não é? E eu sinto isso várias vezes, não é? Eu acho que às vezes até quando eu estou durante a caminhada, eu percebo muitas vezes que eu estou a tentar precisamente procurar aquele lugar onde eu possa ter um conforto, não é? Estou a fazer a obra, sei o lugar onde o Senhor quer que eu esteja durante o tempo, não é? Que ele tem para mim em qualquer lugar, seja num trabalho ou onde for, não é? Na igreja, e percebo que eu, no fundo, é algo que é quase natural e eu vou procurar o mais fácil, eu vou procurar ter algum lugar onde eu possa ver, tipo, conforto e ok, aqui estou sossegado, né? E percebo que isso acontece, acho que é uma coisa até, a minha percepção pessoal é que é uma coisa já intrínseca nossa, que nós estamos à procura daquela acomodação, não é? Porque temos muitos desafios, não é? Temos que ser moldados por Deus em diferentes áreas e temos que permitir que Deus trabalhe dentro do nosso coração e mexer connosco, não é? E isso é desconfortável, não é? Então eu acredito que muitas vezes a nossa carne, o nosso desejo natural é ir precisamente para o oposto, tentar fugir aos problemas para termos ali um momento onde a gente possa respirar fundo e deixar um bocadinho aquilo que às vezes até parece um certo sufoco, mas são lutas que a gente tem que as ultrapassar, vamos passando ao longo do tempo. Uhum. Olha, tu fizeste uma pergunta para mim, não é? Mas eu vou fazê-la para ti. Ok. Pode ser? E assim, não, tipo, para tentar perceber também o que é que tu achas aqui. Então a pergunta que tu lançaste, é, porque escolher a fé se ter uma religião facilita o estilo de vida? Que vem nessa lógica que estavas a dizer. Hum, Porquê é que tu escolhes a fé ao invés de ter uma vida mais tranquila? Olha, eu estava a pensar a fazer aqui um paralelo entre aquilo que era o estágio inicial, digamos assim, do povo de Israel no Antigo Testamento, versus o pós-Jesus, não é? Esses dois momentos, ehm, eu acredito que a religião tem muito aquele cunho de lei, não é? Onde
Deus dá aquelas instruções e aqueles parâmetros para o povo segui-los, não é? Mas no fundo, ao mesmo tempo, é para o povo ter aquela visão da lei, não é? De que devem olhar para aqueles padrões, mas também ao mesmo tempo perceber que eles nunca vão conseguir cumpri-los totalmente, não é? Alguma coisa vai ficar sempre a falhar. E eu vejo isso um bocadinho como, digamos, o espírito religioso, não é? Até porque a Bíblia, quando fala de religião, ele fala de uma religião que é pura, não é? Ou seja, nem tudo que é religião é mau, não é? Só que a tendência é precisamente fazermos aquilo que o povo fazia, que é nós vamos usar a lei para nos tentarmos argumentar, para tentarmos criar um padrão e dizer eu cumpri a lei, não é? E a religião acaba por ter um bocadinho essa conotação também nesta era da graça, de nós vivemos a fé diretamente com o Espírito Santo, não é? Com o conselho do Espírito Santo, e isso serve um bocadinho como um paralelo de nós percebermos que por mais que a gente faça alguma coisa a nível religioso, vamos ter sempre alguma coisa, há sempre ali um teto. Eu costumo dizer que a religião é um teto que, por mais que eu aprenda de Deus, não é? E as religiões cristãs, todas elas de alguma forma elas abordam Deus, e podemos aprender coisas acerca de Deus. Obviamente as coisas que são literalmente fazem parte da verdade, não é? Obviamente que depois isto aqui é um leque também muito, muito vasto de coisas que não interessam, não é? Que tem a ver precisamente com essas partes religiosas e crenças erradas, que são distorcidas, mas a religião ela vai nos dando, digamos, informações sobre Deus, e nós até começamos a compreender e puxa-nos para próximo de Deus. Só que quando queremos aprofundar mais a religião, vai haver ali um teto que não conseguimos passar daquilo, não é? E é o teto onde nós reconhecemos que nós precisamos de um médico, não é? Não vim para os sãos, vim para aqueles que precisam de médico, precisam de ajuda, não é? E nós todos chegamos a esse ponto que em algum momento nunca vamos conseguir sair daquele patamar da religião, a menos que nós tornemos um adorador, e vai exigir o arrependimento, não é? Que é a transformação de mente, de perceber que aqueles parâmetros, por mais que até me façam gatinhar e perceber que há um Deus, aqueles parâmetros vão me fazer parar em algum momento. E a nossa tendência, lá está, agora entra aqui a parte do comodismo, não é? Nós vamos ganhando hábitos, vamos ganhando costumes, e depois é mais fácil estarmos naqueles costumes. Estarmos naquela acomodação de eu vou e faço isto, e depois fico com uma sensação de dever cumprido, e dentro do meu coração, no fundo, continua tudo igual, não é? E mesmo, não estou dizendo no teu caso, não é? Mas muitas vezes as pessoas fica confortável de alguma maneira seguir a lógica da religiosidade, no sentido em que, do ponto de vista da maneira como os outros olham para nós. Então, tipo, tu estás numa comunidade cristã, imagina, mas estás, tipo, a viver nessa religiosidade, e a questão é que tu olhas e sentes que, segundo a lógica, tu estás bem, porque estás a cumprir certas regras e costumes e por aí fora, mas também percebes que os olhos das pessoas que estão à tua volta aprovam aquilo que tu fazes, porque também seguem na mesma onda. Então há um senso comunitário que apoia a religiosidade, porque se aprovam uns aos outros, como que olha, que ele está a fazer segundo as regras, aquele também está a seguir. Então, tipo, o desafio de sair da norma, ah, muitas vezes vai-nos fazer também sair das boas graças da comunidade, no sentido das pessoas olharem para nós e não perceber porque é que a pessoa toma aquela atitude ou outra, não sei quantos, mas é simplesmente porque não está a seguir as regras da religiosidade, às vezes, né? E está aí pela fé, né? Hum, eu escrevi aqui que, para me lembrar de falar, tipo assim, a religião, tipo, a religião no sentido que é um sistema de crenças que nos tenta ligar a Deus ou religar a Deus, ah, faz sentido. Depois tem essa parte limitadora que tu falaste, não é? Mas tipo, o que eu escrevi aqui é que, tipo, a religião começa como uma boa ideia,
não é? Começa como uma boa ideia, mas depois torna-se uma armadilha que nos faz voltar ao tempo à lógica do tempo da lei, não é? Hum, Onde impera o legalismo, não? E não verdadeiramente o nosso interior, as nossas intenções e por aí fora. Hum, mas eu estava a pensar, por exemplo, em exemplos práticos disso, de coisas de religiosidade que depois acabam por não fazer sentido. Por exemplo, o kippah dos judeus. Os judeus usam uma sininha aí em cima, né? E tipo assim, quando começou aquilo, era uma coisa que até fazia sentido. Tipo, a pessoa usava aquilo na cabeça como um símbolo do temor a Deus. Então, sempre que ele se lembra, tipo, nas cerimónias religiosas e tal, eles lembravam-se e punham aquilo tipo, por reverência a Deus. E tudo certo. Se a pessoa quer fazer isso por ela própria, por reverência a Deus e tal, está certo, faz. Mas a questão é que o tempo foi passando e isso, em vez de se tornar uma coisa que a pessoa faz por fé, passou a tornar-se uma coisa obrigatória para o judeu, em certas ocasiões. E então, quando a pessoa não faz isso, a pessoa é criticada e julgada, e tipo, lá, as autoridades depois decidem o que é que fazem consoante o assunto. Mas é a lógica de que uma coisa que é feita em bom sentido no início passa a ser uma coisa religiosa e passa a não fazer sentido, porque a pessoa passa a usar aquilo até sem saber porque é que está a usar aquilo. Outra coisa, por exemplo, que eu pensei foi, por exemplo, e eu já chego aos evangélicos, mas, por exemplo, ah, o matrimónio dos padres católicos, né? Tipo assim, a gente olha para a Bíblia e vê Paulo a recomendar isso mesmo. Tipo, aqueles que querem se dedicar a liderar as comunidades, e não sei quantos, e a ser pastores da comunidade e tal, ele aconselha a que eles fiquem solteiros para poder ter tempo de cuidar do rebanho, não sei quanto, porque quem tem uma mulher, quem tem filhos, tem que cuidar da casa também, então, tipo, né, tem que se dividir e tal. Então ele aconselha, é esta a questão, aconselha às pessoas ficarem solteiras para guiar o povo. E a questão é, se a pessoa decide ficar solteira para guiar o povo, faz todo sentido. Se a pessoa decidiu isso de coração, olha, eu para ter mais tempo para Deus, eu vou dedicar a minha vida, não quero casar e tal, e vou dedicar a minha vida para Deus, faz todo sentido. Agora, quando se torna uma coisa religiosa, o tempo foi passando e tal, e decidiram, não, agora é obrigatório. E o que acontece é exatamente o contrário, que é, os padres são padres, está certo, e depois muitos têm aquele desejo controlado, por uma religiosidade, né? Que na verdade foi imposta de fora, que não vem do coração deles muitas vezes, né? E que torna as coisas sem sentido, né? E fora. Mas depois, por exemplo, tem coisas que não são escritas, né? Nesses dois casos são coisas escritas, o kippah e o matrimónio dos padres e tal. Mas, por exemplo, dentro da igreja evangélica há um sem número de religiosidades que a gente faz e que vivemos muitas vezes à sombra delas, né? Estacionamos à sombra delas. Hum, e às vezes a gente não dá por ela. Por exemplo, outro dia aconteceu aí o caso, no início da nossa reunião aqui, hum, eu tipo, não orei no início. Até. Normalmente a gente ora no início porque faz-nos sentido a gente hum, tipo, quebrantar o nosso coração, tipo, preparar-nos para ler a palavra e estar juntos e de louvar. E a gente ora a Deus nesse sentido. Mas tipo, a gente faz porque sente de fazer, não é? E eu naquele dia não fiz, e depois uma pessoa veio no final ter comigo e disse: "Olha, esta reunião não foi boa". E eu: "Não foi boa porque" e ela tipo, mas eu vi logo que não ia ser, porque no início, tipo, tu não oraste no início, e então, tipo, esquece, esquece. As coisas já não fluíram, já não foi nada, e tipo, é um exemplo de uma coisa que não está escrita, mas que é uma religiosidade de um costume que se enraizou nas pessoas e que as pessoas acham que agora, se aquilo não acontecer, que as coisas está tudo mal. Ah, então, tipo assim, seja escrito, seja normas escritas de religião, ou sejam coisas informais, costumes que se vai criando dentro do. O nosso coração é muito propenso em cair nesta armadilha, Uhum. né? E é por isso que a gente tem que policiar muito uns aos outros, nesse sentido. A realidade é que nós fazemos coisas que têm uma origem que nós nem sabemos, não é?
Sim. a própria forma de cultuar, ok, tem ali parâmetros que são bíblicos, mas não, a estrutura, por exemplo, que a igreja evangélica comumente tem, não é que seja errado ou certo, simplesmente é algo que nós nem sabemos muito bem porque é que acontece daquela forma, porque fomos, não é? Fomos ensinados daquela forma, e não tem, volto a frisar, não tem a ver com estar certo ou errado, tem a ver que foi uma forma como nós fomos desenvolvidos assim como as outras religiões, não é? Tu estavas a falar uma coisa interessante dos padres, que é a questão do não casamento, não é? Que Paulo faz essa recomendação, e essa situação do não casamento, não é? Por outro lado, também a mesma pessoa recomenda que os bispos, os presbíteros e os diáconos sejam casados, não é? Para ser o exemplo, não é? E ali aquilo, quando alguma coisa é levada ao extremo, o mandamento de casar sempre foi, não é? É um mandamento instituído por Deus, e ele também deve ser aplicado ao ministério, não é? E acredito que o não casar, acho que é um bocadinho a exceção, não é? E depois lá está, quando aquilo se torna algo que não vai ter que ser assim, começam-se a produzir vários problemas, porque às vezes por uma questão da pessoa não tem uma consciência a longo prazo, por exemplo, não tem maturidade, e se calhar aquela posição até é um aliciante, só que depois ela está debaixo de uma ordem que ela não tem capacidade para ser aquela pessoa, não é? Para ser um eunuco, não é? No caso, e não se consegue policiar, porque não tem essa vocação. Exatamente. Tipo, eu não tenho essa Porque é vocação. mesmo preciso ter essa vocação, não é? E, e a religião vai colocando esses parâmetros, e depois o que é que acontece também, que é uma coisa frequente, nos ministérios, seja os líderes, sejam as ovelhas, a questão da religiosidade e da acomodação leva a um pouco que acontecesse aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Mais uma vez aqui o exemplo do povo, que era o que é? O povo fazia todas as regras, cumpria todas as regras, só que Deus muitas vezes ele dizia, olha, vocês não estão a obedecer à minha lei. Mas então, eles estavam a obedecer à lei, aos parâmetros. Só que Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Então, a lei era quando Deus falava, quando Deus trazia uma atualização e dizia, olha, vocês apesar de estarem a cumprir a lei estética, não é? De perceberem que vocês não são capazes, eu agora desejo que vocês façam isso, ou não façam aquilo. Não se alianciem, por exemplo, com um determinado povo. Isso não está lá nos 10 mandamentos, não está nas 613 leis que eles tinham, não é? Isso era algo que Deus estava a revelar ao povo. E quando Deus estava a revelar algo ao povo, aquilo era a lei que Deus tinha para aquele momento. Então o que é que acontecia? O povo começava a resistir à voz de Deus. E por isso é que quando Deus usava profetas e mensageiros, eles eram rejeitados. Porque Vou falar já com a cor, estavam, pô. eles já estavam na lei, não é? E então, quando Deus trazia uma atualização, eles tinham dificuldade em aceitar porque ia contra aquilo que já estava, no fundo, que já estavam acomodados, não é? E, eu acredito que a igreja também passa muito por isso, não é? Que às vezes o Espírito Santo quer trazer novidade de vida à igreja, independentemente do ano, da cronologia do ser humano em que está. Deus é um Deus vivo, não é? Então aquilo que ele falou ontem, se calhar hoje ele quer falar baseado nos mesmos princípios, só que quer dialogar connosco, não é? E às vezes nós estamos tão agarrados ao que está escrito que acabamos por deixar de ouvir o que Deus quer para aquele momento, ou seja, temos uma fé mais simples, mais prática de perceber, Deus está a dizer isto, e quando Deus vai falar algo comigo, Ele vai me ensinar acerca da própria palavra, não é? Um exemplo disso, e que eu falo constantemente nele, por exemplo, quando Pedro ele está na casa do curtidor, e ele tem aquela visão do lençol, não é? Que Deus já começa ali a mexer com a mente dele, não é? Mata e come.
E aquilo mexeu com os padrões dele, não é? Ele achou aquilo estranho. Mas o Espírito Santo disse-lhe para fazer também algo que supostamente ele não deveria fazer, que era ir à casa de um romano, não é? E quando ele foi, ele decidiu, não é, obedecer àquilo que o Espírito Santo estava a dizer, e aquilo que o Espírito Santo o induziu a fazer, o conduziu a fazer, abriu os olhos para a palavra. O que é que eu quero dizer com isto? Que a religião muitas vezes coloca-nos parâmetros que nos impede de estar atento àquilo que o Espírito Santo quer e agir por fé, ou seja, não vejo, mas creio, não é? E é exatamente esse princípio que Pedro aplicou na prática. Não vejo, não entendo, mas creio. Porque creio, obedeço e vou. E quando vou, o Espírito traz a revelação da palavra. Então, quando ele foi lá, ele testificou de algo e ele disse: está escrito que iria acontecer isto que está a acontecer agora. Ou seja, depois de ele usar a fé, ele não usou o parâmetro religioso. Ele percebeu que o Espírito Santo estava a falar com ele e a direcioná-lo para aquela situação, e naquela situação o Espírito Santo revelou aquilo que o Espírito Santo queria revelar. Entendes? É nesse sentido que eu estou a dizer que há atualizações, ou seja, há um desembrulhar, um tirar de escamas em que nós se calhar não estávamos a ver determinada coisa na palavra, não é? Um exemplo, se eu hoje for ler os Evangelhos, por exemplo, não vai ser a mesma coisa que no início da minha jornada, porque entretanto já houveram experiências, já houve um certo crescimento e eu não vou processar as palavras da mesma forma. Porquê? Porque já houve um desenrolar de experiência, não é? E tu também sabes disso perfeitamente. Então, assim, não é uma coisa estática, falou aquilo e é aquilo sempre, entendes? E eu acho que a religião incute um bocadinho isso, não é? Tenta padronizar como Deus faz, como Deus fala, como Deus age, sempre da mesma forma. E isso faz com que muitas vezes é aquilo que tu às vezes falas que numa ocasião que eu falava muito disso, do tempo e do modo. Ou seja, já não é tempo daquilo, mas as pessoas ainda estão a fazer aquilo. Não é? E engraçado que a gente naturalmente, não é? Nós vamos sair daqui, vamos chegar a casa e vamos pôr uma t-shirt, vamos ficar à vontade, um calçãozinho e vamos estar tranquilos em casa, não é? Mas aqui não estamos dessa forma. E espiritualmente falando, temos dificuldade em perceber que continuamos a ser a mesma pessoa, só que Deus vai nos dando ferramentas diferentes, vai-nos dando timings diferentes, porque são circunstâncias diferentes, não é? E eu acho que a religiosidade tem trazido tem causado muitos problemas para que as pessoas tenham um acesso mais simples à voz de Deus, não é? Ao mesmo tempo que a pessoa vai a um ambiente religioso ou falar de Deus e se começa a aproximar de Deus, depois há aquela barreira ali que quando começa a ter que ir para a parte da simplicidade, de crer e obedecer sem ver, não é? A religião acaba por distorcer um bocadinho isso e nós muitas vezes estamos ali naquela corda bamba e isso gera um atrito, não é? Gera ali um problema em que nós às vezes não conseguimos avançar porque estamos naquele atrito da religiosidade e acho que acabamos por cair na mornaceira, não é? Nesse sentido. Nós vivemos num país muito religioso, não é? Ah, bastante religioso. Tu sentes que as pessoas têm dificuldades em entender o que é a fé por causa de virem desse padrão mais religioso profundo? Eu acho engraçado, por exemplo, quando falo, quando 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 falo de Jesus e de fé e não sei quantos, noutros contextos que não contextos religiosos, mas não na nossa comunidade ou na nossa na igreja, cristã, tipo, mas noutros contextos, é muito engraçado que as pessoas, mesmo sendo muito religiosas, tendo aquelas práticas, tipo, certo, que fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro e tipo, e ok, e acomodam-se a essa cena, mas depois quando tu lhe falas, por exemplo, coisas simples do género, tipo assim: "Porque é que Jesus morreu numa cruz?"
E, tipo, e a pessoa é capaz de, tipo, de uma vida inteira ser religiosa e não chegar e não conseguir dizer porque é que ele morreu numa cruz, ou porque é que, ou tipo, o que é que Jesus me diz para fazer, tá a ver? E depois, tipo, é bem estranho. É estranho. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade em sair desse, sabes? Tipo, em pensar fora da religião, tipo, sair um bocadinho para, tipo, pá, eu digo que eu sou cristão, eu pertenço a uma religião cristã, tipo, mas eu não sei o que é que Cristo veio fazer, nunca, eu não conheço este Cristo, eu não leio sobre ele, não quero saber o que é que ele disse, tipo, não faz sentido, tá a ver? Hum, Tu sentes essa dificuldade nas pessoas assim de sair desses padrões? Se Tu tiveste dificuldade em sair desses padrões? sinto, e eu acho que esse padrão, eu acho que as coisas que nós, o ambiente em que nós crescemos marca-nos muito, não é? E aqueles padrões, enquanto nós não temos uma noção ainda muito real de como funcionam as coisas, não é? Da influência das pessoas, dos discursos, das culturas e dos hábitos, nós acabamos por ser formatados assim. E eu acho que depois sair desses formatos é muito difícil, e eu acho que é um verdadeiro desafio de fé, sair desses hábitos. E muitas vezes o que acontece é que a tendência é muito, às vezes, primeiro sair de uma religião para outra já é muito complicado, não é? Já é quase como um abalo na estrutura da pessoa, e às vezes até a pessoa sente-se constrangida, até envergonhada, porque vai sair de uma religião e vai para outra, às vezes até nem gosta de comentar para que as pessoas não falem, não é? Tem muito esse estigma também. Mas acho que esse espírito religioso realmente é muito forte, e às vezes as pessoas mudam de religião, mas mudam só para uma coisa que até aprendem mais, não é? Mas acabam por se acomodar a um outro estilo religioso. Mas procuram a mesma lógica, não é, de religião. É daquela coisa de estar, se calhar confortável, ou vem a uma reunião e se calhar até aprendeu qualquer coisa, mas saiu até mais aliviada, sentiu-se bem, e depois volta tudo ao normal, quer dizer, volta tudo não há a pessoa não permite que haja realmente ali um escavar de Deus ali É na um na desafio na alma constante. da pessoa. Sim, o que eu pus aqui é que a fé é uma cena complicada, viver pela fé. O que Paulo escreveu foi que caminhamos à luz da fé e não do que se vê, né? Caminhamos por fé e não por vista, né? Hum, e a questão é que a fé, caminhar pela fé, tem aquela cena de ser muito interior, e a religião é muito exterior. O caminhar por fé significa que aquilo que nós acreditamos muda a nossa estrutura, muda lá por dentro. Tipo assim, então eu por causa de eu crer em Jesus, por causa de eu acreditar que ele veio, que ele é o Filho de Deus, que ele disse aquilo, que ele morreu pelos meus pecados, que ele disse para eu seguir, para eu perder a minha vida em favor dos outros e por aí fora, não é? Tipo, todas estas coisas mudam dramaticamente o meu sistema de valores e crenças, tipo, a estrutura que me leva a decidir coisas na minha vida. E isto, tipo, é muito difícil quando nós vivemos numa sociedade muito padronizada, em que há uma espécie de lógica que toda a gente tem que seguir, não é? E de repente este Jesus dentro de nós leva-nos a uma vida completamente diferente, ao contrário, quase uma inversão de valores, e, isto gera um desafio muito grande, em que a pessoa constantemente se vai questionar se, se segue pela fé, ou se acomoda numa coisa mais religiosa, que é do género, pronto, ok, tipo, tipo assim, não sou tão extremista na minha fé, mas tipo, ok, porque senão, tipo, o pessoal não compreende as minhas atitudes, porque é que eu vou fazer isto, e às vezes até travamos a nossa fé com medo de sermos um bocadinho fora do, ser, ser a ovelha negra no meio, não é? Hum, mas é isso, é esse desafio, essa mudança de mentalidade, essa nova percepção da vida, não é? Tipo, mudar de religião
ah, muitas vezes é um bocadinho isso que estavas a dizer, que é tipo sair de um sistema religioso e entrar noutro, não é? Ahm, mas a fé, na verdade, ela vem nos dar um olhar sobre as coisas completamente diferente e, e faz-nos questionar todas as coisas que nós já tínhamos intrínsecas sobre o que é bem e o que é mau, sobre o que é justo e o que é injusto, sobre. ahm, e eu acho que isso é viver neste mundo pela fé, ou seja, baseado naquilo em que nós acreditamos, é um desafio constante que nos vai levar a, como levava já na altura os apóstolos, e Jesus alertou os apóstolos como não os ia compreender, não é? Ah, e a nós, se nós formos religiosos, na verdade o mundo se calhar compreende-nos, mas se nós vivemos pela fé, se calhar não, não é? Ahm, e é isso. E o que é que faz um rapaz jovem como tu, vou dizer jovem, que assim eu também sou, jovem como tu, tipo, não sentes assim que estás tipo a perder uma vida, uma hipótese de viver coisas para viver algo baseado numa coisa que tu não vês? Às vezes não dás por ti a pensar que isso é tipo meio louco, meio fora de lógica. Eh, até é frequente Daquelas crises de fé, acontecer, certo? sim. É um bocadinho frequente acontecer isso, que é, às vezes paramos para pensar assim, olha, porque é que eu não faço o que as pessoas comuns fazem, não é? Ou tentar ter uma carreira em determinada área, ou, enfim, dedicar-nos muito a uma coisa e sermos os melhores naquela situação para podermos ser produtivos, etc, não é? E ter um bocadinho aquela mentalidade de ser socialmente bem-sucedido e, e viver por uma coisa que não se vê, mas que se crê, não é? Que somos chamados para fazer algo, somos comissionados por Deus para fazer algo que as pessoas não entendem, que muitas vezes nós próprios também não entendemos, não é? É extremamente difícil. No entanto, assim, acredito também que há fases diferentes e há fases que é mais complicado, até socialmente, de nós assumirmos às vezes esse chamado e até, não é, de pregarmos para as pessoas e abrirmos a boca para falar de Jesus, não é, livremente. Ahm, e acredito que depois de muitos anos e muita experiência e continuo a viver a fé, só que também ao mesmo tempo que continuo focado em crer no invisível, crer nas promessas de Deus, também começo a ver resultado, não é? Natural daquilo que é a minha fé. Ou seja, apesar de ainda ter coisas que eu não vi, apesar de ainda crer em coisas que ainda não aconteceram, o facto de eu estar a caminhar para elas já faz que algumas já vão acontecendo, ou seja, é a ideia da semente que vai crescendo, não é? Nós ainda não vemos totalmente, mas pela fé estamos focados em fazer algo que o Pai quer fazer através de nós, não é? E que aquilo começa a germinar algo. Enquanto nós estamos às vezes focados em fazer aquilo que é do agrado de Deus, por causa desse chamado, por causa dessa fé, isso já começa a trazer à tona, com o passar do tempo vai sempre trazendo algum resultado. Eh, no entanto, a nossa visão não é o resultado, não é? Porque não pode ser aquilo que estamos a ver, não é? Ou seja, a fé é uma coisa, é quase como um poço sem fundo, ou seja, a gente está à procura de um fundo, aqui é o fundo, já alcancei, não, vais para Está sempre mais há fundo. outro processo de profundidade, não é? Aquela, eu gosto muito dessa visão de Ezequiel, que ele começa a entrar na água, não é? E isso é um exemplo perfeito do que é a fé, os processos da fé, e, e é uma mensagem também de incentivo, não é? Para o desconhecido, de crer no que não se vê, não é? Porque ali a ideia é que Deus passa a Ezequiel, não é? Que ele começa a entrar na água, não é? E a palavra diz que ele começa a sentir a água nos pés, depois pelos joelhos, depois pelo tronco, e há sempre há um chamado,
não é? E isso é o exemplo perfeito. Deus diz, olha, começa a caminhar, não é? Entra na água e ele obedece, ou seja, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que é pôr os pés na água, mas ele ouve a voz, ele crê no chamado e ele começa a caminhar. Só que depois ele diz, caminha mais 500 metros, e ao caminhar esses 500 metros, ele começa a entrar em águas mais profundas, mais desconhecido. Mas a água que ele já pisou já é real, não é? Já aconteceu. Só que então esses processos são muito intensos, porque eles estão-nos sempre a levar para algo que é mais profundo, mas mais desconhecido. Ou seja, perdemos mais o controle da situação, não é? Que ele chega ao ponto em que ele já não tem mais pé e ele é obrigado a sucumbir, não é? Nas águas, e é o símbolo da total dependência de Deus, não é? É o símbolo da santidade, da santificação, não é? Em que nós vamos cada vez mais perdendo o controle da situação, vamos cada vez mais aprofundando na água, não é? Vamos sendo chamados à profundidade, e eu acho que essa visão que Ezequiel tem, essa experiência que ele tem com Deus, é um retrato perfeito da fé, não é? De ouvirmos a voz do Senhor, querermos que o Senhor nos está a chamar e a chamar-nos para essas águas profundas que nós não conhecemos a profundidade e nem sabemos o que é que vai acontecer. Nós estamos lá e estamos convictos de que nós estamos a ouvir a voz do Pai e que estamos aí na direção certa, não é? E a manifestar a fé, fazer, não é? Ou melhor, crer sem ver e fazer sem ver ainda, não é? Exatamente, exatamente. A dona Ana costuma dizer que quanto mais se chega a Deus, mais pequenininha ela se sente. E é isso. A gente, a gente não vê um palmo à frente do nariz, não é? A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. E eu acho que, na verdade, o viver pela fé é um reconhecimento que nós, de facto, não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Porque, na verdade, normalmente o ser humano vive na presunção que vai viver o amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Tipo, mas o que a Bíblia nos diz é que essa presunção até é maléfica, não é? É maligna, porque nós de facto não sabemos. E, hum, e o caminhar em fé é esse desafio constante. É isso, mano, Raul. Fica o desafio para todos aqueles que estão-nos a ver, hum, a pedir a Deus para desamarrar dos laços, às vezes, da religiosidade, não é? E olhar para Cristo e para o desafio dele, para nós seguirmos apenas confiantes nele, tipo, a depender dele. Isso faz-te assim. E a religião nunca nos vai permitir ir além, não é? Esse teto que eu estava a falar é uma figura de linguagem para nos mostrar que às vezes os parâmetros dos hábitos e dos costumes que nós temos, realmente eles impedem-nos de ser um adorador, não é? Que está em espírito e em verdade, ou seja, não está preso a nada, não está condicionado por aquela rotina, e eu acredito que o caminho da fé é esse, e se Deus está a chamá-lo assim para um caminho de fé, para uma jornada que você desconhece, é isso mesmo, é você não conhece, eu não conheço totalmente, e Deus ocasionalmente ele vai-nos chamando para a proximidade e vai-nos chamando para o desconhecido, e começa-nos gradualmente a mostrar as coisas, e é um caminho de edificação, de construção, que nós nunca sabemos exatamente os contornos e como vai acabar, mas sabemos que Deus já planeou isso, e quando nós somos obedientes e persistimos pela fé, não é? Naquilo que ele tem para nós, e somos fiéis, o Senhor faz a obra acontecer. E portanto o desafio para vocês que estão a ouvir é esse, de os que já estão na caminhada continuem a prosseguir a caminhada, sabendo que não é assim como Ezequiel foi chamado para a profundidade, nós que estamos dentro da água, nós temos uma profundidade que nós não conhecemos, e se você nunca entrou na água, o chamado também é para si, que crê em Jesus, e o desafio está aí, não é? Entrar na água, entrar no desconhecido, não sei como é, mas crês, como a palavra diz, verás a glória de Deus. Muito bem, Sr. Raul, muito obrigado e nós vemos aí no próximo podcast. Um abraço.